Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas a esse nosso quarto dia da nossa live de devocional. Tô aqui escrevendo o tema da nossa live hoje. Uau, parabéns você que logo cedinho nessa segunda-feira, não sei aí onde você tá, mas aqui tá chovendo, mas acordou cedo para se alimentar da palavra de Deus. Parabéns. E o tema de hoje é muito forte. Falem pra mim, vocês estão acompanhando todas as lives, como tá sendo pra vocês. Você que tem o seu devocional, já pega o seu devocional. Dia 4, página 40. E o tema de hoje é Celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Eita! Hoje é o nosso último dia falando sobre consciência. Todo o devocional, ele tem sessões, né? E deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Ele é lindo, esse livro. Lindo, lindo, lindo. Aqui, ó. Cada sessão tem 4 ou 5 dias. E aí, o nosso primeiro foi Plenitude de Consciência. E hoje é o último dia desse tema. A gente já vai entrar em outro tema amanhã. Muito bom também. Deixa eu beber uma aguinha. Então, deixa eu aumentar mais aqui, ver se aumentou aí. Também vou falar um pouquinho mais alto. Ver se ficou melhor. Comenta aí pra mim. É que hoje também tem chuva, né? Vou falar mais alto, então. Vou baixar um pouquinho a nosso louvor. E então, todas as sessões tem de 4 a 5 dias. E hoje é o último dia que a gente vai falar sobre consciência, tá bom? E o tema de hoje é esse aí que eu já coloquei pra vocês: celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Aumentei tudo aqui, vou falar mais perto. E aí, vamos lá. Dia 4. E a gente vai fazer nossa oração para começarmos, tá bom? Você que pode, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse clima agradável. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, pelas podas da vida. Senhor, nós te agradecemos porque elas nos trouxeram até aqui. Senhor, vem fazendo, Deus, aquilo que é necessário na nossa vida, limpando, Senhor, aquilo que não é mais para essa estação, esse tempo. E nós somos, Deus, como o barro nas tuas mãos, Pai. Tu és o nosso oleiro, nos molda conforme a tua bondade, conforme a tua vontade, o teu querer, para que nós venhamos, Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, vai restaurando os corações, Senhor, vai quebrantando os corações endurecidos. Inclina, Senhor, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, vai restaurando alianças, relacionamentos, Pai. É o que eu te peço e nós já te agradecemos porque sabemos que essa semana será uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Pai. Eu já creio nisso. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Amém. Então, vamos lá. Celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Você que tem a plenitude, já pega aí, página 40. Você que não tem, pegue a sua Bíblia. João 15, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15, é onde nós vamos falar hoje. Sobre a videira e os ramos.
Então, eu vou começar lendo a palavra. Vou fazer igual ontem, tá? Eu vou ler o que tá escrito aqui, os versículos base do devocional. E depois eu vou fazer um resuminho pra você, tá? Então, vamos lá. João 15, do 1 ao 8. Eu vou ler, tá? Diz assim, é Jesus falando, tá bom? Se você tiver a Bíblia aí em letras de Jesus, palavras de Jesus em vermelho, vai estar em vermelho, para você conferir que foi Jesus que falou. Tá escrito assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E aí eu vou te dar um resuminho para você entender, tá? E eu trouxe aqui para ficar mais fácil de você entender um galinho, tá? Esse galinho aqui vai representar a videira. A videira é o pé de uva, né? Que faz o vinho. Então, Jesus, ele faz essa comparação. Jesus, ele fazia muitas... contava muita história, né? Parábolas. Por quê, né? Às vezes, no sentido literal, ficava difícil das pessoas conhecerem, né? Entenderem o que Jesus estava dizendo. E Jesus falava para todo tipo de classe social, né? Do mais pobre até o mais rico. Ele falava para todo mundo. Então, ele falava de uma forma que ficasse simples para todo mundo entender. Então, é por isso que ele usava muitas parábolas, né? Muitas histórias para fazer comparação com o reino de Deus. E aqui ele faz essa comparação. Falou, olha, eu sou a videira, ou seja, sou esse aqui, ó, o caule, né? O tronco da árvore. Ele é o que está, o principal. E nós, que aceitamos a Jesus, né? Todo aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e declarou que aceitava Jesus como seu Salvador, esse é o ramo, né? Então, nós somos esse raminho aqui. E aí, todos os ramos que não dão frutos, eles são cortados. E aí eles são jogados. E vem alguém depois, pega todos esses ramos que foram jogados e eles são lançados no fogo. Aqui fala de eternidade. Vê se você tá entendendo. Todo aquele que não dá fruto, ele corta e é lançado fora. Mas aquele que já dá bons frutos, ele faz o quê? Ele poda. Ele vem aqui, ó, e tira aquela parte que tá precisando. Pra quê? Pra que dê mais frutos. Compreende? Então, todo aquele que já dá fruto, ele vem, ó, e corta e poda aquilo que é precisa, as folhinhas, todos aqueles que dão. Pra quê? Qual o objetivo? Ter mais frutos, gerar mais frutos. E o que são frutos? Frutos são os resultados que você tem. E aí eu te convido a começar aí a se examinar. Quais são os frutos que você tem dado? Você tem dado frutos? E aí a gente vai entrar na leitura para que a gente discuta um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ela começa assim. Que mensagem mais poderosa Jesus nos dá por meio desse diálogo.
que teve com seus discípulos pouco antes de morrer. Ele nos compara a um ramo de uma árvore, onde ele é a árvore em que o ramo precisa estar. Só quando estamos de verdade em Cristo, podemos gerar bons frutos em nossa vida. Precisamos ter sempre a consciência de que nossas experiências de vida adulteraram a nossa identidade e, com isso, o nosso caráter. Precisamos saber também que um caráter corrompido é bastante suscetível a uma vida marcada por erros, escolhas ruins e pelo pecado. Esses são nossos frutos, o que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano, que insiste em ser insubordinado e independente de Deus. Ou seja, você não é o que você fala, mas o que você faz. Então, quando a gente aceita Jesus e começa a entregar as coisas na vida dele, e se permite ser limpado por ele, e aí a gente começa a educar melhor os nossos filhos, a trabalhar melhor. Como eu disse outro dia, a Bíblia diz que quando a gente for trabalhar para os outros, que seja igual a gente trabalharia para Deus, né? Então, tudo isso são frutos, tudo que a gente faz é um fruto. E aí, quando esse fruto é bom, a gente só pode gerar bons frutos. A Bíblia está dizendo que só estando em Jesus, que sem Jesus a gente não pode fazer nada, que sem Jesus os nossos frutos vão ser ruins, porque tudo aquilo que a gente vive, né, eles adulteram o nosso caráter quando a gente passa por coisas ruins, né? E aí a gente vai discutir bastante sobre isso nos próximos dias. Então, se as escolhas ruins e os pecados, eles adulteram a nossa vida, a gente não tem como dar um fruto bom. Não tem como uma fonte ruim dar bons frutos. Então, a gente precisa sempre analisar, botar a consciência. Quais são os frutos que eu tenho gerado? Eu tenho frutos? Vamos continuar. E o primeiro passo para uma mudança de frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre a qualidade deles. Quando olhamos para uma bananeira, não podemos esperar outros frutos pendurados nela a não ser bananas. Se você nunca viu uma bananeira, mas caminhando em uma mata vir bananas penduradas em uma árvore, rapidamente você vai saber que ela é uma bananeira. Com a minha vida e a sua é do mesmo modo. Não adianta queremos convencer a nós mesmos e aos outros colocando uma placa de sou santo, sou correto, sou honesto, sou generoso, sou humilde, sou bom. Se a nossa existência tem produzido na vida de outras pessoas, é diferente. Se nossas palavras e nossos comportamentos, que não são de santidade, honestidade, humildade e bondade, estamos só nos enganando, tentando enganar outras pessoas e achando que estamos enganando a Deus. E este é um auto-engano que nos impede de mudar nossa vida e que nos afasta da vida plena e abundante. Olha só. Então, o primeiro passo para a mudança é reconhecer com verdade, com coragem e humildade quais são os frutos que eu tô dando. Não adianta eu querer parecer, né? Quando a gente se converte, é muito fácil mudar a roupa, é muito fácil mudar o cabelo, né? É muito fácil parecer santo. É fácil. A gente começa a caminhar com pessoas que têm o linguajar diferente, a gente vai começar a falar igual a essas pessoas. Só que são as nossas atitudes, a forma como você pensa, a forma que você fala, a forma que você enfrenta os desafios. Isso vai dizer quem verdadeiramente você é. E eu lembro, né, que aqui em casa, qualquer dia desse eu vou filmar, porque é muito bonitinho. O Samuel, quando a gente termina de jantar ou de almoçar, de tomar café, seja o que for a refeição,
A gente guarda, a gente tem o hábito já de arrumar a mesa, guardar tudo no seu lugar. Aí a primeira coisa que o Samuel faz, pegar o suplá, ele desce da cadeira, vai lá no armário, coloca no armário o suplá. Ele vem de novo, pega a manteiga, põe na geladeira. Ele vem guardando tudo. Por quê? Porque ele viu exemplo em casa. Aqui, quando eu tô limpando a casa, ele, mamãe, a pá. Aí ele pega a pá e ele quer ajudar. Ele pega a vassoura, ele vai também querer ajudar. Lá na porta da igreja, os irmãos veem, todo mundo fica encantado com ele. E quando venta muito, né, e traz muita folhinha lá pra porta da igreja. E a gente chega, já começa a limpar. Aí ele já vai, mamãe, sujo. Aí ele vai lá atrás, pega a pá e pega a vassoura, a gente vem, limpa e ele vai e coloca na lixeira aquele lixo. Por que que o Samuel faz isso? É o exemplo que ele vê em casa. Então, mais do que as nossas palavras, as nossas ações, elas falam muito mais sobre nós. E aí eu te pergunto mais uma vez, quais são os frutos que você tem colhido? E aí, continuando, aí Mateus 7,20 diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Né? Então, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. E o fruto não tem como enganar. Né? Aquilo que você é de fato. Ontem a gente estava comentando lá na igreja, na escola dominical, que a verdade é o que se sustenta. Lembra que a gente falou sobre a verdade? A mentira, de tanto a pessoa contar cada vez uma história diferente, ela vai cair nas próprias palavras. Mas a verdade, você vai contar a mesma história 2, 3 anos depois, é a mesma história, porque é a verdade. A verdade se sustenta. Então, não tem como você esconder aquilo que é de verdade. Uma hora vai aparecer. Então, e geralmente, olha só o que me veio aqui na cabeça agora. Geralmente, na hora difícil, na hora que alguém pisa no seu calo, na hora que alguém que tenta te ofender, aí é que vai mostrar o que verdadeiramente você tem aqui dentro. Eu e você, tá bom? Quando eu digo você, é eu e você. Porque eu sou feito da mesma matéria que você. Continuando. Em Mateus 7,20, Jesus é claro quando ele diz que o ramo que não gera bons frutos, ele corta e lança fora. E que esse ramo cortado não... E que esse ramo cortado, por não estar mais conectado à árvore, ou seja, Cristo, seca e é lançado ao fogo. E eu tenho certeza que, assim como eu, você jamais gostaria de ser como um ramo infrutífero, desconectado de Jesus e queimado. Então, sigamos todos os dias examinando nosso coração e nossos comportamentos, nos arrependendo quando erramos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aos seres humanos quando erramos com eles, para que o nosso ramo tenha vida e esteja recebendo do néctar da árvore que é Cristo. Então, é necessário que a gente seja todos os dias examinando os frutos, examinando a nossa resposta àquilo que nos acontece. Porque duro é, já pensou? Na Bíblia, tem a história de uma árvore, de uma figueira, que o dono da plantação chegou lá e procurou, ela é uma árvore bonita, e aí procurou um figo e não tinha nenhum. E o que ele falou assim, ó, pega essa árvore aqui, corta ela, joga fora, que ela é infrutífera. Gente, já pensou Deus falar isso pra você? Meu Jesus, me ajuda. Duro é, né? Então a gente, tenho certeza, eu não quero também ouvir isso de Jesus, imagina. Então a gente precisa e sempre está em caminhar em consciência. Vamos lá, o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é sermos intencionais na geração de nossos frutos. Nós precisamos saber que todos os dias, do ao acordar ao dormir, temos de fazer as escolhas certas
estar nos lugares certos, falar as palavras certas e nos conectarmos com as pessoas certas. Estamos o tempo todo gerando frutos. A questão é que nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados à árvore da vida, que é Jesus. Não tem como nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo a água da fonte certa, da fonte pura e que gera vida, que é Cristo. Então, é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer as coisas certas se vivemos tendo uma vida distante da palavra de Deus, que nos ensina, nos exorta e nos constrange. É muito prepotente da nossa parte imaginarmos que venceremos o pecado, o coração orgulhoso sem tempo de oração, de joelho no chão, de coração quebrantado e arrependido diante do Pai. E é sinal de autossuficiência demais imaginar que conseguiremos ter pensamentos de paz e sentimentos bons sem encher a nossa vida de louvor e adoração. Ou seja, não tem como. É muito orgulho, muita prepotência, muita arrogância achar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa se a gente não tiver firmado em Jesus, não tiver conectado, sem oração, sem louvor, sem leitura da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você toma água todo dia? Eu tomo água todo dia, toda hora. Eu tomo mais de 3 litros de água por dia. E comida? Você se alimenta todo dia? Eu me alimento todo dia. E digo mais, às vezes, quando eu tô com mais de 4, 5 horas sem comer, eu começo a tremer. De quê? O meu corpo precisando de alimento. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você precisa comer e beber água todos os dias para alimentar o seu corpo material, o que é que te faz pensar que sem alimentar o seu espírito, você vai conseguir fazer alguma coisa, minha amiga? Ou eu vou fazer alguma coisa? Sendo que a palavra diz que nós somos espírito, alma e corpo. Ou seja, a gente é como se fosse uma pirâmide, assim, ó. A base dela é o espírito. E o espírito, ele é eterno, ele veio de Deus. Ele está nos emprestado para nossa vida. E a gente precisa, porque alimentar ele, porque ele é que nos mantém ligados a Cristo. Alma, você precisa de uma alma sarada. A alma é onde tem razão e emoção. E aí você precisa ter essa alma sarada. E o corpo, ou seja, o corpo saudável, né? Para ter um corpo saudável, você precisa de quê? Precisa de se alimentar bem, precisa de fazer exercício. Você precisa se cuidar espiritualmente, na alma e no corpo. Isso também é fruto, né? Doenças crônicas, muitas vezes, a maioria delas são manifestadas como? Por causa do estilo de vida que você leva, né? O que você come, o que você se movimenta ou não, você é sedentário, obesidade, tudo isso. Existem questões que não são, sim, mas a maioria delas são o estilo de vida que você leva. E como que você quer ter uma boa saúde se você não cuida do seu corpo? Lembra, é um fruto. Tudo que a gente faz é uma sementinha e vai gerar um resultado. E o resultado é o quê? O fruto, né? Eu vejo muitas pessoas que cuidam muito do espírito e esquecem do corpo e vivem com uma alma fraturada, machucada. E eu vejo gente que cuida muito do corpo, mas esquece de cuidar do espírito. E preciso cuidar de todas as áreas. Preciso cuidar de muitas áreas. E alguém pode perguntar assim, Monique, por que você está fazendo plenitude? Um dos motivos que eu estou fazendo esse devocional é justamente porque eu vejo minhas amigas sofrendo com fraturas abertas, sangrando, muitos infeccionados. Se a gente tem uma fratura aqui, ó, vou voltar de novo para eu gosto bastante de, eu sou visual, então eu preciso mostrar para você entender. Se você tem uma fratura, eu já trabalhei em hospital, e aí você tem uma fratura. Quando você chega lá no hospital, eu tenho até uma, não foi uma fratura, né, foi um corte aqui. Não tentei fazer nada com a minha vida, tá? Mas era porque eu era muito brava. Eu dei um soco assim
na janela, quebrou o vidro e aí me cortou. Você vê que Jesus fez uma obra grande na minha vida. Mas então, no dia que eu cortei aqui, quando eu cheguei lá no hospital, o que foi preciso fazer? Foi preciso limpar, foi preciso jogar lá o iodo Povidone, foi preciso fazer os pontos, foi preciso fazer um curativo. E aí depois esse curativo precisava tirar e lavar com sabão ali todos os dias e deixar arejar para que cicatrizasse, fechasse. Hoje tem só a manchinha aqui, ó, ela não dói mais, mas a marquinha tá aqui. A mesma coisa é com a nossa alma. Se a gente tem uma fratura na alma e a gente não cuida, a gente faz igual eu fiz lá no passado. Lembra que eu fiz? Que eu contei pra vocês no primeiro dia? Eu enfiei no buraco lá e coloquei o tapete por cima. Deixa sair aqui, sair eu não quero mexer. Só que o que acontece quando você faz isso? Essa ferida, ela começa a infeccionar. Começa a gerar pus. Começa a dar febre em você. E se você continuar sem cuidar, você talvez tenha que amputar esse membro. A mesma coisa é na nossa alma. A gente precisa cuidar da nossa alma. E a gente cuida da alma como? Vivendo plenitude. Vivendo plenitude você vai ver. Por quê? Em Jesus, só em Jesus, a gente encontra a cura verdadeira para nossa alma. E aqui no Plenitude tem muitas ferramentas, por isso que eu digo para você, faça os exercícios. Se você não tem o seu, compra o seu na Amazon. Eu tenho um link lá no meu destaque. Entra lá, R$42, gente, R$42. Para uma ferramenta para que você tenha ali, ó, para você escrever, para você fazer os exercícios. Vai ser transformador. Você precisa viver a jornada. Lembra da jornada que a gente falou ontem, do processo? Você precisa viver. Então, precisa da ferramenta. Vai ser... Se já tá sendo bom você me ouvir, você imagina que você vai ser... O que vai ser pra você beber na fonte. Vai ser melhor ainda. Vamos seguindo. Vamos seguindo porque o tempo voa. Ai, glória a Deus. Aqui. Continuando, achei-me. A verdade é que somos capazes de uma vida que agrada a Deus quando buscamos de modo intencional todos os dias a nossa conexão com Ele. Esse tempo em que você está fazendo esse devocional tem também como grande objetivo criar o hábito de todos os dias se alimentar da árvore que sustenta, que é Jesus, né? Então, fazendo plenitude, você vai gerar o hábito de estar todos os dias buscando intencionalmente estar se alimentando de Jesus. E o terceiro passo, qual que é? O terceiro passo para sermos um ramo cujos frutos glorificam a Deus é recebermos com humildade e sabedoria as podas da vida e de Deus. Lembre-se de que todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quando estamos decididos a viver uma vida no centro da vontade de Deus para nós, quando entendemos que somos nele o que ele colocou em cada um de nós para que, nesta terra, nossa vida aponte para Cristo, precisamos saber que seremos podados constantemente pelo agricultor. Lembra? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Que lindo, não é mesmo? É exatamente assim comigo e com você. Quando Deus nos poda em nossa vida, é exatamente assim com... É exatamente assim com você e comigo. Quando Deus nos poda em nossa vida. Quando Ele permite que vivamos alguma situação de dor, Ele está nos podando. Muitas vezes essas situações são consequências dos nossos erros, são nossas colheitas. Outras vezes são não necessariamente nós fizemos algo para estarmos passando por uma grande poda. Por exemplo, quando enfrentamos um grande desafio, com algumas doenças graves ou, quem sabe, a perda trágica e repentina de uma pessoa muito amada.
Mas a verdade é que Deus conhece exatamente o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe que somos capazes de suportar e o que precisamos viver, ou seja, ser podados, para que tenhamos a nossa fé, nosso caráter e nossa resiliência alinhados aos grandes planos dele para a nossa vida e por meio da nossa vida. Então, diante das dores e desafios que enfrentamos, precisamos perguntar o que é necessário mudar, o que é preciso aprender e como vamos crescer com aquela dor para que os novos ramos nasçam muito mais belos, fortes, resilientes e frutíferos do que era antes. Ou seja, eu li um livro uma vez que a capa dele diz assim: às vezes você ganha, às vezes você aprende. E nesse livro ele falava justamente sobre isso. O que é que você e eu podemos aprender? Vocês estão ouvindo? Aumenta o volume para ver se melhora. Mais alguém com dificuldade de me ouvir, gente? Fala pra mim aí. A internet tá boa. Enquanto... Posso continuar? Vou continuar. Então aí, nesse livro, ele falava assim, ó... O que é que você pode aprender com isso? E eu comecei a fazer esse exercício. Toda vez que alguma coisa me acontecia, o que eu preciso aprender? O que é que eu preciso aprender nessa situação? Quando a mãe faleceu, ficaram muitas dívidas, né? Ela tinha muitas roupas ainda com etiqueta. Algumas pessoas que me ajudaram na época estão aqui na live, elas vão lembrar. Então, era muita coisa assim. E eu comecei a examinar a minha vida. Porque eu sempre gostei muito de comprar. Comprava demais, coisa que eu nem precisava, coisa que depois eu nem usava. E eu comecei a pensar, falei assim, se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou acabar do mesmo jeito. Eu vou acabar endividada e com um monte de coisa parada em casa. Então, em todas as situações, a gente pode tirar um aprendizado. E quando for uma semente que você mesmo plantou, o que você pode fazer? Você pode colher rápido, aprender rápido e plantar novas sementes. Porque todos os dias a gente está colhendo o que a gente plantou ontem e está fazendo uma nova plantação, que a gente vai colher amanhã. Então, a gente precisa ter essa consciência. Corre rápido, colhe, aprende rápido e planta novas sementes boas, para que nossa plantação logo mais seja boa. E aí, uma coisa é importante você entender. Assim como é na plantação, você nem sempre, no outro dia, amanhã, você já vai colher uma coisa nova. Porque você já tem anos plantando uma coisa não boa. Então, precisa de um tempo. Seja paciente nesse tempo. Porque você construiu um castelo. Um castelo não. As raízes estão muito profundas daquilo que era mal. Então, você precisa começar uma plantação nova. E entender que talvez não seja de um dia para a noite. Mas se você não desistir, se você viver o processo e se você aceitar as podas de Deus na sua vida para que você dê mais frutos, logo mais você vai ter um bom fruto. E mudanças acontecem rápido. Porque o seu posicionamento é diferente, a forma de você ver as coisas, a forma de você entender, compreender as coisas está diferente. Então, logo vem mudanças.
Às vezes os frutos vai demorar um pouquinho mais para você colher. Mas as mudanças acontecem rápido. Bora continuar. Não é por acaso. Há um propósito em tudo que vivemos. Quando olho para a minha vida e para todas as podas que eu tenho recebido de Deus, vejo primeiro o quanto Ele é bondoso e misericordioso comigo e nos meus erros. Depois, meu coração arde de amor por Ele, quando vejo que nenhuma lágrima que derramei foi em vão, que hoje eu sou muito mais parecida com a mulher que Ele me fez para ser, por meio da minha poda e do meu processo de alinhamento. Milhares de outras vidas estão podendo conectar-se com a videira, que é Jesus, para terem suas jornadas transformadas. Hoje eu aprendi que mesmo no meio das minhas lutas e dos meus desafios, a ser grata e ter convicção que valerá a pena, que nada é por acaso e que, se eu for capaz de aprender e mudar no meio dessa dor, eu verei muitos e lindos frutos na minha vida a partir dela. Frutos que glorificam a Deus. Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Nada é por acaso. Tudo que vivemos tem um processo, tem um propósito. E eu volto a dizer, que eu já disse ontem, eu não acredito que Deus planeja coisas ruins, mas Ele permite essas coisas, Ele permite que coisas ruins aconteçam, porque Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece a mim. Ele viu quando a gente foi formado. Eu ouvi uma pregação no Conferência Identidade, anos atrás. E a pregadora, ela falou que do abuso que ela tinha passado, né? E ela falou assim que anos depois ela passou por um divórcio e ela procurou na internet, né? E procurou, assim, como que eu venço esse processo? E ela não encontrou nada. E aí ela pegou e falou assim: nossa, mas como que ninguém falou sobre isso? Será que ninguém se divorciou? Nenhuma vez na vida? Como que ela sai desse sofrimento? E aí Deus falou pra ela: vai você, fala você. E aí ela começou a falar sobre aquilo. E o que começou a acontecer? Outras pessoas começaram a ser curadas através dela. E aí ela tem esse salmo, eu não vou procurar agora, mas eu vou postar nos meus status. Eu vou procurar ele e vou postar. E aí o salmo dizia assim, o salmo diz que o Senhor nos viu de forma, como que nós somos gerados de forma linda, maravilhosa, escondidinha ali na barriga da nossa mãe. Nem ela sabia, mas o Senhor já sabia que a gente estava sendo formado ali. Então Ele viu, Ele sabe, conhece cada célula do nosso corpo. E ela diz assim, olha, se não fosse pro nosso bem, o Pai não permitiria que acontecesse comigo e com você essas coisas ruins. Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, e o Senhor, Ele poda aquele que dá fruto. Pra quê? Pra te matar? Não. Mas é para que você gere mais frutos. Eu e você geremos mais frutos. E eu entendi, aqui eu escrevi, né, quando eu tava fazendo o devocional, é que assim, ó, fora as tragédias, acidentes, nós temos o controle, o comando. Lembra que eu falei do comando do nosso barquinho da vida? A gente tem. Mas o controle das situações é Deus que tem o controle de tudo. E Ele pode mudar tudo a qualquer momento. Então Ele pode usar o ruim, o que era ruim, para favor do reino. E eu volto a dizer, usa o meu exemplo. Porque teve muita gente que falou pra mim, Monique, quando eu tava pensando em desistir, eu lembrava de você. E eu falava, não, se a Monique conseguiu, eu também vou conseguir. Porque o que ela passou é pior do que eu tô passando. Tem escala, eu sempre falo, não tem escala de dor. Todo mundo sente a dor de um jeito. Às vezes o problema pode ser eu encaro de um jeito, você encara do outro. Por isso que Deus sabe o que Ele manda pra sua vida, o que Ele manda pra minha vida. E a Bíblia diz assim que Deus, Ele não deixa que a gente seja tentado além do que a gente consegue carregar.
Ele dá uma aprovação maior. Então, se você está passando por isso, é porque você tem capacidade de passar por isso. E você vai passar como? Com Jesus. A Bíblia fala aqui, ó, sem Jesus nada nós podemos fazer. A gente precisa dele. E a gente precisa dele como? Fazendo uma recapitulação. É com o tempo de oração, é com o tempo de leitura da Bíblia. É nisso que a gente pode, que a gente consegue passar. E eu pergunto para você mais uma vez: quais frutos você tem colocado para as pessoas e para a vida? Quais frutos você tem gerado? Responde, tenha papel e caneta, é importante. O escrever é importante. Você vai ter mais benefícios, a transformação vai ser maior se você fizer todos os exercícios, responder as perguntas. E com que frequência você realmente examina os frutos que você está colhendo na sua vida? Eu sempre fiz muito isso, mas teve um tempo que eu parei de fazer isso. Eu parei de examinar os frutos que eu estava dando. E isso me cegou de tal forma que eu cheguei num ponto que eu falava: Deus tem misericórdia de mim, o que é que está acontecendo que eu não estou sabendo? E aí comecei a orar e Deus começou a mandar resposta, igual eu falei ontem para vocês. Começou a dar resposta, a mandar resposta, e eu, Deus, e agora como é que eu resolvo isso? E o Senhor, Ele foi mostrando o caminho. E aí eu fiz o Devocional Plenitude, participei da Conferência Plenitude, entrei na mentoria, entrei nessa jornada, porque não é a mente que trouxe você pro problema, não é a mesma mente que vai resolver o problema. Você precisa de ter uma transformação da mente. E você tem a transformação da mente como? Estando nos lugares certos, com as pessoas certas, recebendo a informação certa. E acima de tudo, conectado com Jesus. Então, lembrando, o primeiro passo, qual que é para mudar os frutos que você está produzindo na vida? É ter coragem e humildade de reconhecer os atuais frutos e discernir a qualidade deles. O segundo passo é o quê? Ser intencional na geração dos seus frutos. É buscar produzir frutos de qualidade todos os dias. É orar mesmo quando não tem vontade. É ler a Bíblia mesmo quando não tem vontade. Não é porque você quer, é porque você precisa. É ter um coração quebrantado diante de Deus todos os dias. E lembrar que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente permanecer no processo, aceitar o processo, não, Deus, tá bom, o que eu preciso mudar aqui? Me mostra. Ele vai te mostrar. Quando ele te mostrar, pode ser que doa. Lembra de ontem? Pode ser que doa. Olhar pra você, igual foi eu olhar pra mim, ver que eu não era perfeita do jeito que eu achava que eu era. Olha só, gente. Ela se achava demais, a criatura. Mas, quando eu caí em mim, eu falei, Senhor, pobre, cego e nu que eu sou. E aí eu voltei pro lugar de onde eu não deveria ter saído. Lembra que eu falei do colo do pai? A gente, se bem soubesse, não saía do colo do pai. Mas é preciso voltar, reconhecer as nossas falhas, viver o processo, mas saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se não fosse para o meu bem, para o seu bem, o Pai não permitiria. Mas e agora eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Você vai reclamar ou você vai ser grata? Porque você está tendo a oportunidade de ver, de reconhecer e poder mudar. Porque lembra, o processo dói, mas permanecer dói mais. Pensa, eu, 32 anos, vivendo aquele ciclo de vai e vem, de fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre. Falei, não, tá errado isso. Tá errado isso, o que é que tá errado? E aí eu fui ver que o que tava errado tava aqui, ó. Tava aqui. E mais pra frente a gente vai falar, eu vou falar pra vocês. Conforme for dando os dias e Deus me der a direção, eu vou falar pra vocês as coisas que eu fui percebendo em mim. As crenças de não merecimento, de culpa. Ixi, águas rolarão, como diz aí. E aí, agora, o nosso exercício. Qual que é o exercício de hoje? O primeiro passo, lembra? É você ter consciência. Então, você vai escrever quais as áreas que você tem sofrido, que tem gerado maus frutos, né? E você vai colocar a área
e vai colocar o que dói. Exemplo, se é na finanças, o que você tem? É dívida? É gastar demais? É não ter uma reserva? Tudo que tem nessa área de ruim, você vai escrever. E aí depois, o segundo passo vai ser o quê? É você, se você viveu a jornada, viveu o processo e resolver isso, o que é que você pode aprender nesse processo? O que é que você tem a aprender? Comece a escrever. O que é que você tem a aprender? E hoje, qual o louvor do dia, Monique? É o Hosana, da Mariana Valadão. Hosana, Mariana Valadão. Coloca pra você refletir. Aumenta o volume. Então, vamos lá. Vamos fazer a oração. A gente tá encaminhando já pro final. Me conta, fez sentido pra você? Fichas caíram? Deixa eu colocar um outro louvor aqui. Vamos fazer uma oração, fazer a nossa oração. Daquele mesmo jeito, tá bom? Vou fazer a oração do plenitude, depois já emendo na oração do meu coração. Papai, meu Senhor, Deus de toda eternidade, que privilégio ter a Tua palavra para orientar a minha vida e a vida das minhas amigas. Eu te agradeço primeiro por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a Ti, também as minhas amigas. Nós te agradecemos, Deus, a promessa da vida eterna e o privilégio de ser chamado Teu Filho. Obrigada, Jesus, por conduzir as nossas vidas, por nos permitir passar por provações, por aperfeiçoar nosso caráter em amor e por nos perdoar. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelos meus maus frutos que eu vinha cometendo na vida por causa das minhas más escolhas. E eu clamo a Ti por sabedoria, Pai, a mim e a minhas amigas e também por santidade, para que tudo que nós fizermos na nossa vida glorifique o Teu nome. Eu te amo, Jesus, e eu sou grato por Teu amor, por Teu cuidado com a minha vida. Pai, obrigada, Jesus, pelas podas. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Eu sei que o Senhor tem um propósito lindo, que a Tua vontade para a vida de cada uma de nós é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque na cruz o Senhor levou todos a nossa condenação. Na cruz, Senhor, o Senhor nos amou até o fim. Senhor, que nós venhamos ter esse amor, receber esse amor, essa graça. E também compartilhar, Senhor, compartilhar com aquelas nossas amigas, nossas conhecidas, Jesus, que está em dor neste momento. E que nós venhamos ter na nossa consciência, Deus, é isso. De saber que as podas é para que a gente gere mais fruto, não é para a gente morrer. O desejo do Senhor é que todos os homens se salvem, Deus. E eu te agradeço, porque a Tua palavra nos alcançou nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque barreiras vão cair. Senhor, que escamas dos nossos olhos têm caído ao chão, para que nós vejamos, Senhor, com os olhos que o Senhor vê. Que a gente veja com os Teus olhos, que a gente ouça com os Teus ouvidos, Pai, que a gente fale com a Tua boca, com a Tua palavra. Senhor, gera frutos novos, frutos bons sejam gerados na nossa vida para glorificar o Teu nome, Jesus. Senhor, nós Te entregamos e consagramos a Ti, Deus, a nossa semana, o nosso mês de novembro. Senhor, que seja conforme a Tua vontade. Senhor, anima o desanimado. Senhor, quebranta o coração daqueles que precisam. Senhor, muda de lugar o que é imóvel, Senhor. Tu tens o poder, Senhor, de transportar os montes do lugar. O monte, Senhor, dos problemas, o monte da depressão, o monte, Senhor,
da vontade de não viver, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, visita os lares nessa manhã, visita o coração das minhas amigas, visita a sua alma, Senhor. Cura a alma das minhas amigas, Jesus. Cura, Senhor, fortalece o espírito, fortalece o corpo, Senhor, e a mente, em nome de Jesus. Vai ao encontro de cada uma, Pai, vai ao encontro. Senhor, faz o teu querer, Pai. Ainda que doa em nós, Senhor, nós sabemos que vai gerar um fruto bom. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, porque eu confio em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Amém? Me conta, quem você vai trazer amanhã junto com você? Vem amanhã e traz uma amiga. Fala, amiga, eu tenho uma amiga aqui que tá fazendo um devocional, tá sendo transformador na minha vida. Vem também. Chama ela. Aviso. Amanhã eu não vou conseguir fazer a live às 7 da manhã, que eu tenho um compromisso às 8. Então, eu tenho 2 horários, eu vou pular no grupo pra vocês votarem. Às 6 da manhã, eu sei que é cedo, mas vai valer a pena. Ou às 17 horas, que são os horários que eu posso. Então, eu vou postar lá no grupo e vocês vão dizer pra mim o que vocês coisam. Porque eu não quero ficar sozinha. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou dar o meu melhor. Se eu tiver 0, eu vou dar também. Mas aí, com você fica melhor. Tá bom? E hoje começa o desafio da Camila. As 4 faces da mulher plena. Vai ser às 8 horas da noite no YouTube. Gratuito, você não precisa pagar nada. Se você quiser o VIP, que é participar pelo Zoom, tá mais perto dela, e ela vai fazer um tempo a mais que quem tiver no VIP, aí é R$19,90, tá bom? R$19,90, você paga uma vez só e tem acesso a tudo. Tem e-book, tem um monte de coisa lá. Aí você precisa entrar no Instagram dela, Camila Vieira, vai lá no link da bio e te inscreve, tá bom? O link eu não gostei, ficou muito grande, eu não gosto de link grande. Então, vou fazer desse jeito. Então, lá no grupo eu vou postar a aula, já postei a aula de hoje e vai começar hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificada, porque a entrega da Camila é muito boa. Gente, eu sou mentorada dela, né? Então, eu digo pra você, é maravilhoso. E venha, traga. Muito obrigada. Veja aí, que tem gente que veio pela Rosângela, né? Trouxe o esposo, glória a Deus. Vem mesmo. Traz todo mundo, porque a palavra de Deus é pra todo mundo. É claro que o maior público é mulheres, porque essas são minhas clientes, viraram minhas amigas, né? Então, é maior parte mulher. E eu sinto que as mulheres, né? Eu conecto mais. Sou mulher, conecto mais com as mulheres. Mas a palavra de Deus é pra todos. Então, pode trazer marido, pode trazer filho, pode trazer todo mundo, tá bom? E vou postar tudo, assim que tudo ficar gravadinho, eu vou postar lá no nosso grupo, tá bom? Você que não tá no grupo, pode entrar, tá lá nos meus destaques, o link do grupo. Todo dia eu tô colocando em todas as redes que eu tenho. Vem, só vem, tá bom? Deus abençoe você, um beijo no coração e a gente se vê amanhã. E lembra, celebra. Começa a agradecer. Lembra que eu falei ontem? Não é pelo que você vê, é pela sua fé. Então comece a agradecer. Imagina você, depois que você passar por isso, como é que vai estar a sua vida?